Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição e assista antes de continuar esse, tá bom? É muito importante que a série seja vista na sequência. E não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Combinado? Bom, eu concluí o vídeo anterior com uma pergunta, você se lembra? Dizem por aí que masturbação é pecado e até faz mal à saúde. Mas será que isso é verdade? Vamos analisar essa questão? A expressão masturbação vem da palavra manus turbare, de manus, mão, e turbare, de perturbar, agitar. Ou ainda da palavra manstuprare, de man, mão, e stuprare, violentar. Numa tradução direta, seria algo como agitar ou violentar com a mão. Apesar de o conceito de masturbação ter sido ampliado, sendo aplicado também à prática da estimulação mútua entre um casal, neste estudo aqui eu vou me ater ao conceito original, ou seja, a prática da autoestimulação, a manipulação dos próprios órgãos genitais com o objetivo de obter excitação sexual e atingir o orgasmo. Muitos em nossa sociedade, incluindo professos cristãos, defendem a prática da masturbação como sendo algo aceitável e até saudável para o desenvolvimento da sexualidade humana, como se a masturbação tivesse uma importante função educacional. Afirmam também que a masturbação é uma forma de os solteiros extravasarem os seus impulsos sexuais, que são naturais ao ser humano, sem partirem para a fornicação. Posso dizer uma coisa muito séria a vocês, para a gente poder pensar melhor nisso? Na realidade, dar livre curso aos impulsos naturais, dar expressão indiscriminada aos impulsos sexuais, permitir que os impulsos controlem as ações, é exatamente o que animais fazem. Deus nos criou como seres racionais, com a capacidade de pensar, analisar, refletir, tomar decisões, exercer domínio próprio. Eu concordo que os impulsos sexuais são naturais ao ser humano. A sexualidade foi criada por Deus. E justamente por ter sido criada por Deus, é que Ele próprio é quem deve determinar as circunstâncias e de que maneira a sexualidade deve ser expressa. E o ser humano deve se submeter às orientações do seu Criador. Portanto, todos devem ser ensinados e estimulados a controlar suas paixões sexuais e submetê-las à vontade de Deus, e não expressá-las livremente, se submetendo a si mesmos e às próprias inclinações. Muitas pessoas estão tendo os seus conceitos e valores invertidos e corrompidos pela pornografia. Vocês lembram de um estudo que eu apresentei anteriormente nessa série? Esse estudo foi publicado em 1988 no Jornal da Família e constatou que a exposição à pornografia produz na mente do usuário ideias de que a repressão às inclinações sexuais representa risco à saúde. Você percebe a inversão de valores? Se nós pararmos para pensar bem, não é a repressão às inclinações sexuais que representa risco à saúde, mas o dar vazão indiscriminada às inclinações sexuais que representa risco à saúde. Todo cristão tem de aprender a fazer o quê? A liberar, a extravasar, a dar vazão às suas paixões? Não, todo cristão tem de aprender a restringir suas paixões e controlar-se por princípios. Ah, mas e se eu não quiser me controlar? A menos que faça isso, ou seja, a menos que controle suas paixões, será indigno do nome de cristão. Portanto, os solteiros não devem ser estimulados a dar livre expressão aos seus impulsos sexuais naturais por meio da prática da masturbação ou de qualquer outra prática sexual, mas devem ser ensinados e estimulados a se controlarem, a exercerem o domínio próprio, esperando pelo momento em que poderão compartilhar do prazer sexual com alguém do sexo oposto, com quem tenham assumido o compromisso indissolúvel do matrimônio. Certa vez eu li uma publicação numa rede social em que o autor defendia a prática da masturbação, mas sob a condição de que não fosse estimulada por pensamentos impuros ou por pornografia. Então, segundo o autor da postagem, se você se masturbar sem pensar em bobagens e sem assistir pornografia, tá tudo bem. Queridos irmãos, vamos ser honestos. O desejo pela masturbação nunca surge do nada. Ele sempre é o resultado de algum estímulo que pode ser visual, auditivo ou mesmo mental. Dizer a um solteiro que ele pode se masturbar desde que não pense em bobagens é a mais pura ironia. A masturbação sempre é resultado de pensamentos, ou da visualização, ou da audição de algo sexualmente estimulante.
Ninguém se masturba pensando no relatório que precisa entregar na empresa na próxima segunda-feira. Ninguém se masturba pensando na prova da faculdade ou nas contas que precisa pagar. Acorde! O desejo pela masturbação nunca surge sem estímulos sexuais mentais, visuais ou auditivos, entende? Então um homem casado poderia sugerir a seguinte solução. Mas e se eu me masturbar pensando em minha esposa? Parece uma saída, uma boa solução, certo? Mas a pergunta é, se você tem uma esposa, por que se masturbar? Por que deixar de compartilhar com sua esposa um momento de prazer sexual e preferir usufruir disso sozinho? Não parece egoísta demais? Lembre-se, tudo que diz respeito ao prazer sexual, absolutamente tudo, foi criado por Deus para ser usufruído a dois, para ser usufruído entre um homem e uma mulher, dentro do compromisso do matrimônio, nunca para ser uma experiência individual e solitária. Ah, mas meu cônjuge está viajando, estamos distantes um do outro. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Você não vai morrer se esperar um pouquinho, contenha-se, exerça o domínio próprio e guarde esse momento de prazer sexual para dividir com seu cônjuge quando ele voltar. Dizer a um indivíduo casado que ele pode se masturbar é ensiná-lo a excluir o cônjuge de seu prazer sexual, o que destrói completamente o conceito de aliança, de compromisso, de cumplicidade, de compartilhamento de uma vida a dois. Tim Chester, um autor cristão, escreveu o seguinte: a masturbação não envolve abnegação, que é parte integrante da relação sexual. Trata-se de uma expressão egoísta do sexo fora da aliança do casamento. E até mesmo casados podem praticar essa expressão egoísta, o que coloca o ato da mesma forma fora da aliança do casamento. Ele continua dizendo assim: é um ato de amor a si próprio. Masturbação é um ato egoísta e Deus não criou o prazer sexual para ser usufruído por meios e por motivos egoístas. Outro problema é que a masturbação pode produzir estímulos numa intensidade que não pode ser reproduzido por uma relação sexual normal, ou seja, pelo contato normal entre os órgãos genitais. Isso acaba levando o indivíduo a não conseguir se excitar o suficiente com o sexo genital e depender da masturbação para se satisfazer. Em alguns casos, a pessoa passa a preferir a masturbação ao sexo com o cônjuge. E diante de tudo isso, qual seria a orientação de Deus? Veja o que ele nos revelou por meio do espírito de profecia. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o quê? Não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. Eles não avaliam a excessiva malignidade deste degradante pecado que lhes enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Solenes mensagens vindas do céu não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência com esse degradante vício. Os sensitivos nervos do cérebro perderam o saudável tono devido à provocação mórbida para satisfazer a que tipo de desejo? Para satisfazer um desejo não natural de satisfação sensual. Como é importante que pastores e povo que professam piedade se apresentem limpos e imaculados quanto a este vício degradante da alma. Isso, para mim, encerra a questão. Masturbação é pecado. Você pode protestar dizendo que masturbação era considerada pecado nos séculos passados, porque a sociedade, incluindo Ellen White, era influenciada por uma cultura puritana, repressora, e que nós não podemos nos apegar a esses discursos puritanos de séculos passados. Mas a minha pergunta é a seguinte: os cristãos do passado eram influenciados por uma cultura puritana e repressora? Ou os cristãos do presente é que são influenciados por uma cultura secularizada, depravada e antibíblica? Reflita um pouco a respeito disso. E enquanto você pensa, tente se lembrar que a sociedade não tem progredido no que diz respeito à moralidade. Muito pelo contrário. Nossa sociedade está cada vez pior. Por isso ela não é padrão moral para ninguém, muito menos para o cristão. Muitos professos cristãos ficam tão insensibilizados por essa prática da masturbação que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que é pecado e que, se continuada, o resultado certo será o completo naufrágio de corpo e espírito. Agora preste atenção nisso. O homem, o ser mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se num animal. É como eu disse anteriormente. Quem dá vazão desenfreada aos impulsos, aos instintos naturais, são os animais.
e não seres humanos racionais criados à imagem de Deus. Repito, dar vazão descontrolada aos nossos impulsos sexuais nos rebaixa à condição de animais. Diante de tudo isso, alguém poderia questionar o seguinte: olha só, Leandro, você usou muitos artigos científicos em toda a série sobre pornografia, não foi? Por que você então não aproveita e apresenta os artigos científicos que declaram que masturbação é uma prática saudável? Você só usa a ciência quando te convém? Porque a ciência que você tanto citou na série diz exatamente o contrário do que você está dizendo. Inclusive, a ciência não confirma nada do que Ellen White escreveu sobre isso. Ela foi apenas influenciada pela cultura puritana de seu tempo. Irmãos, sobre a relação da ciência com Ellen White, eu tenho que concordar que realmente não tem como comparar as declarações de grandes doutores, grandes médicos e cientistas com o que disse uma pobre mulher que nem concluiu o ensino fundamental. Você se lembra, por exemplo, quando essa pobre mulher sem educação formal disse que fumar fazia mal à saúde? Os grandes doutores de sua época não confirmaram essa informação e provavelmente riram dela, como muitos estão fazendo hoje. Esses doutores diziam que, na verdade, o hábito de fumar curava asma e outras doenças do pulmão. Sejamos sinceros, qual das duas ideias chega a ser cômica, chega a ser ridícula, uma verdadeira piada? Que o fumo é um veneno, como Ellen White disse? Ou que fumar cura asma, como os grandes doutores disseram? Cerca de 100 anos depois de Ellen White ter dito isso, é que a Associação Americana de Câncer chegou à conclusão de que fumar faz mal. Eu poderia citar outras declarações científicas feitas por Ellen White, que a própria ciência não confirmava em sua época e só foi confirmar muitas décadas depois dela ter dito. Realmente, nós não podemos comparar Ellen White com esses grandes especialistas. Chega a ser vergonhoso para eles. Quem sabe daqui a 100 anos a ciência comprove que Ellen White já escreveu há muito tempo a respeito da masturbação. Irmãos, a ciência é útil. Ela tem nos ajudado muito no decorrer dos séculos. Os avanços da tecnologia, os avanços da medicina têm sido em muitos aspectos uma bênção para a humanidade. Eu realmente usei muitas pesquisas científicas na minha série sobre pornografia e não vejo problema algum nisso. Certa vez, um rapaz me criticou porque eu estava usando a ciência para fundamentar alguns dos meus pontos de vista referentes a assuntos como mídia e música, por exemplo. Ele dizia que a ciência não tem autoridade para nada, pois está totalmente corrompida. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: imagine que esse mesmo rapaz tenha um filho e um dia esse filho adoece gravemente. Para onde esse rapaz vai levar o seu filho? Não é para o médico? Não é para a ciência médica? E se esse médico prescrever um tratamento ou, quem sabe, uma cirurgia para o seu filho, esse rapaz vai ignorar a orientação médica porque a ciência está corrompida? Eu concordo, irmãos, que a ciência se corrompeu em muitos aspectos. A ganância pelo dinheiro tem tornado a vida humana secundária para muitos profissionais da ciência. Mas também há profissionais honestos ali. Também há pessoas de bem ali e muitos aspectos positivos na ciência. Por isso precisamos de um guia seguro por meio do qual testar a ciência. Esse guia é a Bíblia e os testemunhos do Espírito de profecia. Quando a ciência não contradiz a revelação do Senhor, podemos considerar e aplicar seus estudos. Porém, havendo uma controvérsia entre o que a ciência afirmou e o que Deus revelou, me sinto muito mais seguro dando ouvidos às instruções transmitidas por meio daquela senhora sem escolaridade básica do que dando ouvidos aos grandes doutores. Em resumo, eu não uso a ciência quando me convém. Eu uso a ciência quando ela não contradiz os princípios que Deus revelou. Você pode até criticar Ellen White, pode zombar dela, pode dizer que ela era esquizofrênica, louca, que somente ficou perturbada por causa da pedrada que ela levou no rosto quando ainda era criança. Você pode pensar o que quiser, mas nunca conheci uma pessoa sequer que tenha estudado e aplicado as orientações dadas por meio de Ellen White e tenha sofrido algum prejuízo por causa disso. Ao contrário, tenho conhecido pessoas que têm se beneficiado grandemente pelo estudo e a aplicação dos princípios revelados pelo Espírito de profecia. E não estou me referindo só a adventistas do sétimo dia. Aliás, às vezes parece que os que menos estudam e usufruem das bênçãos do Espírito de profecia são os próprios adventistas do sétimo dia. Você não é obrigado a pensar como eu, mas para mim é muito mais seguro crer no que escreveu essa senhora sem escolaridade do que naquilo que, em contradição com seus escritos,
tem sido defendido pelos grandes influenciadores da atualidade, inclusive adventistas do sétimo dia que desprezam o espírito de profecia, desprezam a Bíblia e pautam suas ideias, suas bandeiras em filosofias e conceitos de uma cultura social sem Deus e, portanto, caída e falida. Até me surpreende que algumas dessas pessoas ainda professem ser adventistas do sétimo dia. Me surpreende que ainda se chamem cristãos. Você pode acreditar no que você quiser. Eu já fiz a minha escolha. Voltando à questão do que a ciência já declarou sobre os benefícios da masturbação, evidentemente eu não li todos os artigos disponíveis sobre esse assunto. Porém, até o momento, de todos os artigos que eu já li, não encontrei nenhum que aponte para os benefícios da masturbação em si. Todos os estudos que vi até agora, até os que citam a masturbação como sendo saudável, são relacionados aos benefícios do orgasmo. E realmente, orgasmo é saudável. E a masturbação é apenas uma das formas de obtê-lo, não a única. Eu vou dar um exemplo. Observe esse artigo publicado pela BBC em maio de 2016. O título do artigo diz assim: 5 benefícios de se masturbar que talvez você não soubesse. Alguns tomaram esse artigo e outros similares como prova de que masturbação faz bem à saúde. O artigo fala de efeito analgésico, de sensação de bem-estar, de melhora do sono e até do fortalecimento do sistema imunológico. Esses benefícios são o resultado da produção da endorfina, que age como um analgésico interno, e da dopamina, que produz o efeito de contentamento e satisfação. E tudo isso como resultado do quê? Da masturbação em si? Não, mas de algo que é resultante da masturbação, o orgasmo. Inclusive, podemos obter esses mesmos efeitos benéficos em outras atividades sem nenhuma relação com o sexo e o orgasmo. O próprio artigo da BBC cita uma pesquisa publicada na página do Centro de Epidemiologia do Câncer, de Melbourne, na Austrália, que supostamente apontou uma associação entre a masturbação e uma menor possibilidade de desenvolver câncer de próstata. Porém, se você ler a pesquisa na íntegra, vai perceber que ela não está apontando para os benefícios da masturbação, mas para os benefícios da ejaculação. Esses e outros artigos, portanto, apontam para os benefícios do orgasmo, e a masturbação é apenas uma das formas, veja, uma das formas de se atingir esse clímax. Agora, só porque o orgasmo é saudável, significa que podemos obtê-lo por qualquer meio que desejarmos? Lembre-se, não é porque algo produz orgasmo que necessariamente seja aceitável. Afinal, estupro produz orgasmo, pedofilia produz orgasmo, zoofilia, que é o sexo com animais, produz orgasmo, até necrofilia, que é o sexo com cadáveres, produz orgasmo. Não me entenda mal e muito cuidado para não distorcer as minhas palavras. Eu não estou colocando a masturbação no mesmo nível de gravidade que a pedofilia e o estupro. Eu estou apenas querendo levar você a refletir no fato de que não é porque algo produz orgasmo que seja necessariamente aceitável. Entende? Por exemplo, nutrientes são necessários e saudáveis ao corpo humano. Mas isso não significa que podemos obtê-los em qualquer tipo de alimento, concorda? Sim, irmãos. O orgasmo é saudável para o organismo humano. E Deus já providenciou o ambiente, meios e circunstâncias apropriados para usufruirmos dessa bênção. E a masturbação? Definitivamente não faz parte desse plano divino. Mark Driscoll escreveu o seguinte: se um homem solteiro quiser ter um orgasmo, ele precisa em primeiro lugar virar homem e cumprir a tarefa árdua de cortejar e casar com uma mulher. Se um homem casado quiser ter um orgasmo, primeiro ele tem que fazer a dura tarefa de amar, conduzir e conquistar sua mulher. Mas, para o homem preguiçoso, é mais fácil fazer um pouco de fricção na hora do banho de manhã do que enfrentar todo o trabalho que em geral está associado com a responsabilidade da vida de casado. O orgasmo é algo prazeroso e saudável para o nosso organismo. Deus jamais nos privaria de algo que Ele mesmo criou para o nosso bem. Porém, repito, para que usufruíssemos dessa bênção, Deus mesmo providenciou o ambiente, meios e circunstâncias apropriados, e a masturbação definitivamente não faz parte desse plano. Não seja preguiçoso e egoísta, siga o plano de Deus. Certa vez, Tiago e Ellen White vivenciaram uma experiência que ela descreveu da seguinte forma: meu marido e eu assistimos uma vez a uma reunião em que nossas simpatias foram solicitadas para um irmão que sofria grandemente com a tuberculose. Achava-se pálido. Ele pedia as orações do povo de Deus. Terminada a reunião, os irmãos chamaram-nos a atenção para o caso.
Disseram que a igreja os estava ajudando, que a esposa estava doente e lhe morrera o filho. Os irmãos se haviam reunido em sua casa e orado pela família enferma. Eu havia resolvido não me empenhar em oração por ninguém, a menos que o Espírito do Senhor assim indicasse. Havia-me sido mostrado que havia tanta iniquidade, mesmo entre os professos observadores do sábado, que não desejava tomar parte em oração por pessoas cuja história me era desconhecida. Declarei minha razão. Dissemos-lhe que não estávamos familiarizados com sua vida, que preferíamos que aqueles que o conheciam orassem com ele. Ele nos importunou tão encarecidamente que decidimos considerar seu caso e apresentá-lo perante o Senhor aquela noite. E se o caminho nos parecesse aberto, havíamos de satisfazer-lhe o pedido. Curvamo-nos naquela noite em oração e apresentamos seu caso perante o Senhor. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi mostrado o seu procedimento desde a infância e que, se orássemos, o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia a iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio para que orássemos por ele. Tomamo-lo à parte e dissemos-lhe que sentíamos ser forçados a recusar o seu pedido. Contei-lhe meu sonho, que ele reconheceu ser a verdade. Ele praticava masturbação desde a infância e continuara nessa prática através de sua vida de casado. Ali estava um homem que se degradava diariamente e todavia ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que, se concedida, consumiria em sua concupiscência. Que paciência de Deus! Mesmo as relações matrimoniais não foram suficientes para preservar este homem dos hábitos corruptos de sua adolescência. Quisera poder convencer-me de que casos como o que apresento são raros. Sei, porém, que são frequentes. Realmente, este não era um caso isolado. O casal White conheceu outra experiência similar, mas que, para mim, foi muito mais surpreendente e trágica. Veja como foi. O senhor fulano professava ser dedicado seguidor de Cristo. Sua saúde estava muito fraca. Nossos sentimentos de simpatia foram solicitados em seu favor. Seu caso me foi apresentado em visão. Vi que estava enganado quanto a si mesmo, que não estava no favor de Deus. Praticar a masturbação até ser mero farrapo humano. Praticar esse hábito por tanto tempo que parecia haver perdido o domínio de si mesmo. Esse homem fora tão longe que parecia abandonado por Deus. Entrava nos bosques e passava dias e noites em jejum e oração para que pudesse vencer esse grande pecado. E então voltava aos seus velhos hábitos. Deus não lhe ouviu as orações. Pedira a Deus que fizesse por ele o que estivera em seu poder fazer por si mesmo. Prometer a Deus repetidas vezes e com tanta frequência quebrar seus votos, entregando-se às corruptoras concupiscências, que Deus o deixara operar sua própria ruína. Ele já morreu. Foi um suicida. A pureza do céu jamais será manchada por sua companhia. Que história triste! Que tragédia, irmãos! Esse homem passava dias e noites em jejum e oração nos bosques, clamando a Deus pela vitória sobre esse pecado. Tudo em vão. Ele orava, jejuava e orava, e mesmo assim acabou morrendo sem salvação. Isso vem confirmar aquilo que eu já havia comentado nos vídeos anteriores. Orar não é suficiente, jejuar não é suficiente, é preciso agir, é preciso reagir. Deus não concede nenhum poder àqueles que oram com as mãos postas e os braços cruzados. E já vimos no vídeo anterior algumas das ações e decisões que precisamos tomar, muitas delas até radicais. Observe também que o homem desse relato fizera constantes promessas a Deus e sempre quebrava as promessas. Ele orava, ele jejuava, mas não agia de forma a colocar-se em circunstâncias favoráveis para que Deus respondesse a sua oração. Ele estava passivamente aguardando uma ação sobrenatural de Deus. Estava esperando que Deus fizesse por ele o que era trabalho dele próprio fazer. Por isso eu repito e reforço a você que está me assistindo, é hora de agir, é hora de tomar decisões radicais, é hora de se levantar e começar a lutar. Veja o que mais a profetisa do Senhor escreveu. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom e que não tomam injustificável liberdade com o outro sexo eram culpadas de praticar a masturbação quase todos os dias de sua vida. Não se têm afastado desse terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões, ou seja, pessoas que se masturbam quase que diariamente e continuam indo à igreja até mesmo nas reuniões mais solenes,
como se nada estivesse acontecendo. Têm ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre o juízo, que pareciam colocá-las diante do tribunal de Deus, fazendo-as temer e tremer. No entanto, mal passada uma hora, essas pessoas continuam em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo seu próprio corpo. São tão escravas do terrível crime que parecem destituídas de poder para controlar suas paixões. Temos trabalhado fervorosamente por alguns deles. Temos rogado, temos chorado e orado por eles. No entanto, sabemos que, mesmo em meio a todo o nosso esforço e angústia, a força horrível do hábito pecaminoso tem obtido a vitória e esses pecados têm sido cometidos. Você que me assiste ouviu tantos e tantos apelos nesta série de vídeos, não foi? E o que vai fazer agora? Aliás, o que você já fez? Que decisões tomou? Que decisões efetivamente colocou em prática desde o nosso primeiro vídeo? Você continua na mesma vida? Nas mesmas práticas? Se continua, eu pergunto, até quando? Até que o Espírito Santo faça o último apelo e, se não atendido, ele se retire para nunca mais voltar? Você permitirá que as impressões e convicções que essa série de vídeos produziu em sua mente sejam apagadas daqui a alguns minutos, voltando ao seu velho hábito de assistir pornografia e se masturbar? Se você não tomar um firme propósito neste momento e não perseverar em sua decisão, infelizmente, sabe quais serão as consequências inevitáveis? Veja, a saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e perdido o céu. E tudo por um simples prazer temporário. Perder o céu é o que de pior pode acontecer a um ser humano. Ainda pior é perder o céu por uma coisa tão pequena, tão vazia, tão pobre, tão medíocre. Quantas pessoas estão trocando a vida eterna por coisas tão absurdamente insignificantes? Inclusive, um estudo publicado no jornal e Pesquisa Sexual revelou que quanto mais pornografia os participantes consumiam, mais eles viam as recompensas futuras como valendo menos do que as recompensas imediatas, mesmo que as recompensas futuras valessem objetivamente mais. O consumo de pornografia leva o usuário a considerar as recompensas imediatas como sendo mais valiosas do que as recompensas futuras. E é nesse ponto que muitos estão abrindo mão do céu, da eternidade, por um prazer imediato e passageiro. Nas pessoas viciadas no hábito da masturbação, é impossível despertar-lhes as sensibilidades morais para apreciarem as coisas eternas ou deleitar-se em exercícios espirituais. Pensamentos impuros tomam e controlam a imaginação e fascinam a mente, e segue-se um quase incontrolável desejo para a prática de atos impuros. Se a mente fosse educada a contemplar assuntos elevados, a imaginação ensinada a refletir sobre coisas puras e santas, ela seria fortalecida contra esse vício terrível, degradante, destruidor do espírito e do corpo. Seria pela disciplina acostumada a demorar-se nas coisas elevadas, celestiais, puras e sagradas, e não poderia ser atraída para esse vício torpe, corrupto e vil. Eu já disse isso, mas eu quero repetir e reforçar. Se a mente se demorasse nas coisas celestiais, o contraste com as coisas deste mundo seria tão evidente que muitos desprezariam esse mundo como sendo medíocre demais em comparação com o céu e as recompensas futuras. Mas para que essa contemplação das coisas celestiais seja possível, é preciso passar tempo com as coisas celestiais, tempo com a Bíblia, tempo em oração. E hoje há muitas pessoas querendo ser vitoriosas sem passar tempo com Deus, ou passando o mínimo possível, ou mesmo passando muito tempo com Deus, tendo a influência divina anulada por causa de seus hábitos e práticas do dia a dia. Por isso eu reforço o que disse no vídeo anterior. Cuidado com aquilo que você está vendo e ouvindo. Cuidado com as conversas nas quais se envolve. Cuidado com as companhias. Elimine de sua vida tudo aquilo que possa representar um gatilho, que possa gerar um estímulo na sua mente, que o leve a buscar estímulos maiores, até finalmente parar na pornografia e finalizar o ciclo com a masturbação. É preciso sim eliminar a pornografia, mas isso não será possível se não for eliminado tudo aquilo que estimula a pornografia. Recapitulando, nós vimos até aqui o que para mim é o mais importante para os que desejam vencer a pornografia. A convivência com Cristo por meio do estudo da Bíblia e da oração, diariamente com tempo de qualidade, não 5 minutinhos, e o controle sobre os sentidos,
evitando tudo aquilo que gera estímulos sensuais e que acaba anulando a influência do Espírito Santo na mente e estimulando a pornografia. Coloque esses conselhos em prática e persevere nisso, e certamente você verá resultados em sua vida. Mas eu gostaria de dar mais algumas sugestões que talvez te ajudem ainda mais na sua caminhada rumo à vitória. E também quero te mostrar que Cristo não apenas pode, mas também deseja te dar a vitória e uma nova vida de pureza e liberdade plena. Mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, que será o último da nossa série. Continue compartilhando esse material com seus amigos e familiares. Você pode salvar uma família, você pode salvar uma vida. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.